Olá, mulheres, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês e comentar um pouquinho sobre essa frase que eu postei. As circunstâncias da vida te ensinam ou te derrubam. A verdade é que quando nós estamos em crise, são essas circunstâncias que aparecem na nossa vida e elas podem nos ensinar ou nos derrubar. Todos nós vivemos entrando em crise e saindo de crise, entrando em crise e saindo de crise. Assim é a nossa vida, não é? E eu me lembro que nesses meus quase 38 anos de casado, quantas crises nós já vivemos no nosso dia a dia e quantas nós já vencemos. E quando eu postei essa frase, veio à minha memória uma crise que nós enfrentamos, o Paulo e eu, ainda só nós dois, bem no início do casamento, com 2 anos de casado. Na verdade, em 1982 nos casamos, e nos casamos em plena crise do Brasil. O país estava num caos. Até então, que nós tenhamos vivido a pior crise. E agora, estamos vivendo outro momento semelhante àquele. Aliás, agora não é só o Brasil, é o mundo inteiro, né? Todo mundo está vivendo uma crise. Muitas pessoas estão amedrontadas por causa do vírus corona, muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas em pânico, muitas pessoas sendo demitidas, sendo mandado embora do seu trabalho. Isso gera muita dor. É uma crise. Mas olha, toda crise passa, ela vai passar. É fácil passar pela crise? Não, não é fácil. Mas é aquilo exatamente que eu quis dizer. Ou nós vamos aprender com ela e vamos avançar para dias melhores, para um sucesso, para sair fortalecida, ou nós vamos sucumbir e definhar totalmente. Quando em 1984, o meu marido e eu estávamos ainda em decorrência da crise de 82, quando nós nos casamos, e fomos, eu também já compartilhei com vocês, morar lá no sul do Brasil, em Urubici, uma cidadezinha muito pequenininha, onde nevava, onde neva. Esse ano, inclusive, caiu neve lá. Uma cidade muito fria. E para nós, para mim, principalmente, ir para lá foi desafiador. Eu tive que abrir mão da faculdade, da minha casa recém-montada, da minha família, dos meus amigos, dos meus sonhos e ideais, enfim. Mas quando nós voltamos de lá, bem-sucedidos, o Paulo se projetou profissionalmente, bem no início da vida como engenheiro e no nosso casamento, os 2 primeiros anos de casado, e nós voltamos e tiramos férias. Ficamos na casa da minha mãe, dos meus pais, na verdade, lá em Campos por um tempo. E depois dessas férias tão gostosas, na casa dos pais, né? Pertinho do meu sogro e da minha sogra, dos irmãos, fomos para a praia, que tínhamos casa de praia também ali. Vivemos momentos maravilhosos. E quando voltamos, acabando as férias do Paulo, eu continuei lá na casa dos meus pais e ele veio ao Rio. E voltando para a empresa, ele recebe uma notícia muito triste e ele volta para casa. Ele vai de ônibus do Rio para Campos e não teve coragem de ir para a casa dos meus pais, aonde eu estava. Ele foi direto para a casa dos pais dele. O Paulo tinha sido demitido. Ele estava arrasado, tão arrasado, que não teve coragem de voltar para casa e me encontrar. E aí, no dia seguinte, de manhã cedinho, ele então decide, depois do café da manhã, ele vai para a casa dos meus pais para compartilhar comigo daquela dor. E eu me lembro que eu estava tomando banho e ouvi quando ele entrou no quarto e eu me assustei, mas por que você está aqui, amor? Já? Ele está trabalhando aqui no Rio de Janeiro. E então eu me enrolei na toalha e saí para encontrar com ele no quarto. E ele estava cabisbaixo, arrasado, muito triste. E ele, sem conseguir olhar para mim direito, ele me comunicou: amor, eu não estou mais trabalhando, eu fui demitido. E imediatamente eu tive uma reação
divina. Eu olhei para o Paulo daquele jeito e perguntei para ele: é por causa disso que você está assim, desse jeito? Não, eu não acredito. Vamos nos ajoelhar aqui agora, porque eu vou orar por você. Essa foi a minha reação. Uma menina ainda de 20 e poucos anos, mas temente ao Senhor, firmada na rocha que é Jesus. E nós nos ajoelhamos, eu impus as minhas mãos sobre ele e eu orei por ele. Eu coloquei toda aquela situação, todo aquele processo, toda aquela crise momentânea diante do altar de Deus. Resultado disso, o meu marido se levantou, se ergueu, foi tomar seu banho, veio tomar o café da manhã comigo. E em apenas 3 dias, Deus ouviu a nossa oração. Com 3 dias, Paulo foi convidado por uma outra empresa para trabalhar. E ele começou a trabalhar e trabalhou nessa empresa durante 6 meses, porque logo depois que ele já tinha 1 mês que estava nessa empresa, a empresa anterior que eu tinha demitido já há 1 mês atrás, eles começaram a chamar de volta, dizendo que tinha sido um engano. Mas Paulo tinha um compromisso com uma outra empresa e ele honrou a palavra dele. E só então, depois de 6 meses, ele reconheceu que ele deveria sair, porque dobraram o salário dele e Deus o honrou sobremaneira. E aquela crise, que naquele tempo foi tão desafiadora, nos fez galgar muito alto. E o Paulo volta para a empresa anterior, onde ele ficou mais durante 18 anos. E foi muito bem sucedido na sua profissão. Junto comigo, sempre ao lado dele, firmados na rocha que é Jesus. Nós vencemos aquela crise, como temos vencido tantas outras, como vocês já conhecem um pouquinho da minha vida. E estamos aqui para abençoar a sua vida e sermos abençoados também. Sabe, quando nós somos veículos de Deus para abençoar a sua vida, a vida de qualquer pessoa que passar pelos nossos caminhos, nós também somos abençoados. E é um privilégio servir ao Senhor, confiar nele e servir a Ele com alegria. O que você tem feito nesses momentos de crise? Os desafios da vida, as circunstâncias vêm, elas te derrubam ou elas te sustentam, te levam para o melhor que Deus tem para você? Não é fácil, mas confia nele, segura nele, entregue-se a ele por inteiro, de corpo e alma, se fortaleça e ele, com certeza, irá com você na sua vida. Um beijo grande, Deus te abençoe.